Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Queria convidar vocês a quem puder, quem tiver com a Bíblia, quem não tiver, que for visitante, nós temos ela no telão também. Nós vamos hoje para o texto que fica em Gênesis, um livro bem rápido de nós achar hoje. Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 27. Gênesis 1, do 26 ao 27. Aos que nos visitam, eu sempre esqueço de me apresentar, aos que nos visitam, eu sou o pastor Jean, sou um dos pastores da casa. Nós temos o nosso anjo da igreja, o nosso presidente da igreja, que é o bispo Fernando Francilino. Então, se você não conhece, ele geralmente prega nos domingos, então venha fazer uma visita no domingo também para conhecê-lo. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais também conhece o bispo Fernando, é uma bênção. Sou líder do Ministério de Obreiros dessa igreja, sou presidente do Vale Ebenezer. Então, se alguém de vocês também, eu nunca aviso, senti no coração de avisar, talvez tenha alguém que tenha essa necessidade. Se você conhecer alguém que está lutando muito tempo contra os vícios e necessita de uma ajuda, está procurando um lugar de credibilidade que, além de ajudar no tratamento para se livrar dessa dependência química, mas que tenha também uma palavra do Senhor instruindo eles no caminho do Senhor, que é o que realmente nos liberta. Nós temos o Vale Ebenezer, uma casa lá em Itaipava, que trabalha já há quase 30 anos fazendo esse trabalho. Então, se você precisar de alguém ou conhecer alguém que precise, pode nos procurar. Acho que vai ser um prazer estar ajudando também nesse sentido. Amém? Então, vamos para a leitura da palavra, quem achou. A palavra do Senhor diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, onde nós nos encontramos, Senhor, aqui na tua presença. Queremos, Senhor, que nesse momento é o teu Espírito Santo que se move nesse lugar. Que nesse momento a tua palavra, ao ser derramada sobre a nossa vida, encontre sensibilidade no nosso coração, na nossa mente, para que a gente entenda tudo aquilo que tu veio falar ao nosso coração. Que tu possa, Senhor, tirar de nós aquilo que tem nos atrapalhado de caminhar contigo, que tu possa nos dar discernimento de espírito, que nós possamos olhar as coisas diferentes e ver o diferenciado que é aquele que caminha contigo. Que nós possamos entender essa noite, Senhor, realmente o nosso propósito para aquilo que tu nos chamou a fazer. Que nós possamos essa noite, Senhor, sentir uma ardência no coração de um chamado de ser literalmente uma ferramenta viva nas tuas mãos. Que a partir de hoje, Senhor, nós como igreja já não conseguimos mais ficar sentados somente ouvindo, mas que gere em nosso coração o desejo de colocar e transbordar aquilo que tu tem nos enchido todo o tempo. De uma palavra de fé, de esperança, uma palavra que tem nos resgatado, que agora vai, através de nós, resgatar outros que estão perdidos. Nos capacita essa noite, Senhor, através da tua palavra. Traz a nós, Senhor, a confiança que nós andamos contigo, que é o Rei dos Reis, o nosso leão de Judá, que tem nos ajudado até aqui. É o que nós te pedimos e que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Todos conhecem essa palavra. Eu, particularmente, sou muito fã de Gênesis e muitas vezes eu peço ao Senhor que me direcione sempre para um outro texto, para que eu também aprenda, porque quem ministra é o primeiro a ser ministrado através da palavra, da leitura. Mas eu particularmente gosto muito de Gênesis. Gênesis dá a base a cada um de nós do real amor de Deus, quando não existia nada e do nada Ele fez tudo, para que tudo aquilo nos servisse. E quando nós começamos a olhar esse texto, nós começamos a ver que nós não somos uma criação aleatória. O Senhor não pegou e testou fazer algo ou criar alguém de alguma maneira para ver se daria certo ou não. Quando nós começamos a olhar profundamente nesse texto, nós começamos a entender que nós fomos criados através de um molde.
E o modelo que nós fomos criados foi através do modelo santo, Deus. Quando ele conversa dizendo que vamos criar o homem, buscando nele, gerar nele a nossa imagem, a nossa semelhança, a palavra não é clara disso, mas se leva a entender que ele conversava com Jesus e o próprio Espírito Santo, a Santa Trindade. Foi um plano, foi algo preparado com amor, com aquele carinho de uma criação sendo criada pelo seu Criador, com uma demonstração grandiosa do seu amor, tratando com os mínimos detalhes, com todos os detalhes que nós temos na nossa formação humana, no nosso caráter, no nosso físico. Cada detalhe nosso foi muito bem pensado, muito bem arquitetado, que só poderia ser feito por alguém que tem o poder de fazer todas as coisas. As mínimas coisas, a sobrinha de pele que nós temos no dedo para facilitar a dobra, a movimentação do nosso corpo pensado e é algo que atende a nossas necessidades, e isso tudo foi criado porque o Senhor pensou em tudo aquilo que nós precisávamos para poder fazer aqui, tudo aquilo que Ele nos chamou para fazer, gerar e criar o propósito de vida através de nós, como ferramentas verdadeiras na mão dEle. A palavra lá em Gênesis 2:7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quem estava aqui domingo viu a ministração do pastor Eli falando do oleiro, do jarro de barro, e é exatamente assim que o Senhor fez. Eu creio que Ele não veio fisicamente à terra, mas a terra se movia através da presença dele naquele lugar, e a presença dele fez a movimentação do barro, e o barro começou a formar aquilo que ele tinha como desejo no coração, porque toda a natureza obedece ao Criador, e aí foi criado o homem, e através de um sopro de Deus sobre a nossa narina, foi gerada em nós a vida. E talvez você pense: pastor, mas isso aconteceu lá atrás, na criação, hoje as coisas mudaram, as coisas acontecem de uma outra maneira. Mas espiritualmente, quando nós estamos ainda sendo gerados na barriga da nossa mãe, lá, quando ainda é uma semente, já existe um sopro de Deus sobre a tua vida. Você nunca foi um acidente, você nunca foi um acaso. Talvez quem te gerou, talvez você vem de uma família que talvez para você foi falado a você que você foi um peso, foi alguém que não foi planejado. Mas humanamente talvez nenhum de nós tenha sido muito bem planejado, mas para Cristo, para Deus, para o Senhor nosso Deus, sim, todos nós fomos planejados. Houve um sopro de Deus sobre você, dando a você vida e gerando em você um start para aquilo que Ele lançou sobre a tua vida como propósito. Ser um sacerdote, ser uma mulher fiel, aquela que forma e prepara toda a sua casa em cima da rocha, dando e edificando a tua vida, formando família, recebendo filhos como herança e gerando tudo aquilo que o Senhor espera que a gente gere, povoando esse mundo com pessoas que tragam para esse lugar a cultura do céu para onde vai. Nós não somos um acidente, foi algo preparado especialmente para o Senhor, para cada um de nós. Nós somos criados pelo oleiro. E muitas vezes, como aconteceu domingo com o pastor Eli, na ministração dele, muitas vezes ele precisa nos quebrar para fazer de novo. A obra-prima sempre é o barro, mas o barro só ganha vida através de um sopro de Deus que é lançado sobre a tua vida todo dia. Todo dia o inimigo se levanta para ceifar a tua vida, para tirar de você o teu propósito, tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre a tua vida. Mas Ele não é maior do que aquele Deus que te chamou para esse lugar. Ele não é maior do que aquele Deus que soprou sobre você um fôlego de vida e determinando sobre a tua vida vitória. Há algo especial na tua vida criado por Deus e ninguém é capaz de tocar, ninguém é capaz de impedir, senão você mesmo, quando não dá valor para aquele Deus que te chamou, para aquele que te trouxe para esse lugar, para esse mundo, para essa vida, para você ser algo diferenciado onde você está. Para que você já não seja qualquer um, que você não seja alguém que seja influenciado, mas sabendo quem te criou e por que te criou e por que te enviou, você começa a ser alguém que influencia. Não com soberba, se achando melhor do que o outro, mas com aquela humildade de Cristo,
estendendo a mão, sabendo que aquele que vive totalmente torto por onde anda, faz muitas vezes pela ignorância de não saber o que faz, mas você, sabendo a verdade, estende a mão e começa a consertar as coisas ao teu redor, porque você sabe quem te criou, você sabe que existe algo poderoso de Deus sobre a tua vida, é um sopro que tem dentro de você, e hoje se move através da presença do Espírito Santo na tua vida. Nada é por acaso. Nada acontece por sorte. No mundo, as coisas quando acontecem, as pessoas, que sorte que eu tive, olha só. Para nós não é sorte, para nós é propósito. O propósito de Deus para a nossa vida, todo dia, é nós vencermos aquilo que nós nos colocamos a fazer. E nada é para nós, mas para o reino. Quando você se coloca a fazer e fazer o melhor com aquilo que você tem, buscando a fazer a vontade do Senhor, porque é para Ele que nós servimos, todo dia você recebe uma porção da vitória do Senhor na tua vida. E a vitória do Senhor muitas vezes não é você receber algo, mas é você viver algo novo todo dia. É a alegria que é derramada sobre a tua vida, aquela alegria que excede todo o entendimento, onde ninguém entende o que você está vivendo, porque vem pelos olhos físicos, e você fisicamente, pelo mundo, aquele padrão do mundo, você não teria motivo para estar sorrindo, mas você sabe quem te criou, quem te enviou, quem te gerou, quem é aquele que montou você do barro e soprou sobre a sua narina, te dando um fôlego de vida, e você sabe de onde vem a sua alegria, você sabe de onde vem o seu socorro, é do céu e é para lá que nós vamos, e enquanto nós não formos, é para lá que nós pedimos socorro, e é de lá que o socorro é derramado sobre nós. Por isso nós vivemos tranquilo, sabendo que muitas vezes as coisas se levantam, as coisas muitas vezes se apresentam tortas na nossa frente, mas não interessa os caminhos tortos que se apresentam sobre a nossa vida. Nós andamos sempre numa linha reta, porque nós caminhamos em Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Quem caminha por Ele chega ao Pai. Então podem oferecer o caminho que for, facilitando a nossa vida, muitas vezes nos oferecendo coisas que muitas vezes nos parecem presentes de Deus, mas quando você está cheio com a presença daquele que te chamou, nada mais te engana. Você caminha sempre seguindo a voz do Espírito Santo, porque é ela que é a mais alta no teu ouvido. E você não se perde, mas você tem que reconhecer aquele que te fez. Quando nós estamos vivendo conforme aquilo que o Senhor espera que a gente viva, vivendo como a imagem e semelhança dele, nós começamos a apresentar algumas capacidades, e essas capacidades que o Senhor nos dá nada mais é do que um presente dele para nós. São capacidades que vêm dele, porque nós fomos criados à imagem e semelhança. E essas capacidades, quando nós começamos a usar, a gente começa a ver que é o Senhor manifestando o poder dele sobre nós. Uma delas é expressar as nossas vontades. O Senhor Deus, Ele tem expressado a sua vontade através da voz do Espírito Santo. Tudo aquilo que o Senhor tem de vontade para nós, todos os desejos, todos os caminhos que Ele quer que a gente siga todos os dias, porque todo dia o inimigo se levanta contra nós, e todo dia o Senhor tem demonstrado para você a vontade dEle através da voz do Espírito Santo, dizendo para você: aceita essa proposta, não aceita, entra nesse relacionamento, não entra, vai pela direita, vai pela esquerda, não avance, segure, espere um pouco. E o Senhor vai demonstrando através da vontade dEle a tudo aquilo que Ele tem para nós, através desse expressar as vontades dele sobre nós. E isso é uma característica que o Senhor nos colocou, aquele que é criado à imagem e semelhança, mesmo que muitas vezes viva uma vida totalmente fora dos propósitos de Deus, é uma característica que o Senhor nos deu, uma qualidade. Nós podemos expressar as nossas vontades, falando, nos comportando. Hoje as pessoas começam a ver você, muitas vezes você não precisa nem falar, mas pelo se comportar, pelo jeito que você se porta, as pessoas já veem que vontade que você tem. Que vontade que você tem para aquela situação, que vontade que você tem para a tua vida. É uma capacidade que vem de Deus, o nosso direito, a nossa capacidade de expressar as vontades. Mas que a gente comece a fazer as vontades e expressar a nossa vontade, que elas coincidam com aquelas vontades que o Senhor tem para nós, porque é a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Quando você expressar as tuas vontades, que as pessoas vejam em você a mesma vontade que Cristo tem. Que as pessoas vejam no teu comportar, no teu se expressar, no modo de falar, no modo de agir, no modo de tomar decisões.
as pessoas identifiquem em você um comportamento diferente de qualquer outro. Talvez você seja um empresário, que os teus funcionários comecem a ver em você um comportamento que nunca viram em outra empresa. Talvez você nem pague tão bem como um dia receberam, mas o ambiente onde se trabalha, o carinho que você tem, a compaixão, a maneira de falar, o respeito que você tem pelas pessoas, é uma identidade de Cristo. Expõe as suas vontades, expressa o teu desejo como patrão, como alguém que coordena, mas faz isso sendo Cristo. E aí você começa a mostrar que você realmente foi alguém que foi criado à imagem e semelhança e vive isso na íntegra, querendo cada dia mais se aproximar daquilo que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Nós temos outras capacidades que vêm de Deus, que é de tomar decisões. O Senhor tem tomado todo dia decisões que nos proporcionam a nos reconciliar com Ele. Todo dia o Senhor, na nossa trajetória, quando nós caminhamos tortos por aí, quando nós pegamos atalho, quando nós tomamos atitudes que não deveríamos, o Senhor toma decisões e coloca o céu a trabalhar a teu favor, para que no meio do caminho você tenha alguém, alguma mão estendida, um anjo que fala, um Espírito Santo que fala em você, uma situação que você sabe que não seria possível se não fosse Deus agindo, para o Senhor te dar mais uma oportunidade de você se constranger com o amor dEle e voltar a viver aquilo que Ele te chamou para viver. Características e capacidades que nós temos, porque é do Senhor isso, de você tomar decisões certas, de você saber que não se toma decisão no momento de ira, mas você saber que é no Senhor que a gente busca a direção para todas as coisas, você sabendo quem te chamou, quem te enviou, quem te criou, sabendo que Ele te criou com todo carinho para que você seja literalmente, e hoje nessa terra tão perdida, porque diz a palavra que o mundo jaz do maligno, mas só é do maligno porque o Senhor permite, porque permite que nos seja oferecido outros caminhos. Mas o Senhor espera de você que você lembre todo dia que você não foi criado por qualquer um, foi criado por Deus, a imagem e semelhança, e Ele busca e espera que você faça isso com todo dia, com excelência, que as pessoas vejam em você o amor, a compaixão, o carinho, a atenção, um bom abraço, um bom sorriso de Cristo. Ele saiu, voltou aos céus e disse: vocês farão coisas iguais e maiores ao que eu fiz. Ele deu para você poder para fazer aquilo que Ele fez e mais ainda. E Ele espera que você multiplique aquilo que Ele te entregou, a misericórdia. Hoje você está aqui numa noite, podendo ouvir uma palavra, sabendo da tua vida, do seu passado, que eu não sei, eu sei do meu, e eu sei que se eu tivesse continuado na vida onde eu estava, hoje eu não estaria aqui ministrando a palavra, mas pela misericórdia do Senhor estou aqui como você está. Mas o Senhor espera que você acredite tanto nisso, que você coloque no teu coração que realmente foi o Senhor que te chamou e te trouxe com a misericórdia dEle para você retomar a tua vida e viver o propósito dEle para você, que você acredite de tanto coração que você não desista de falar isso para outras pessoas que ainda não vivem isso que você vive, porque o lugar onde está sendo derramado isso sobre nós é um lugar que está aberto a todos. É uma cachoeira que desce do céu sobre a nossa vida, e de nós o Senhor espera que possa multiplicar esse andamento de água, da água viva que desce do trono através de você, para que o amor de Deus possa se espalhar para essa vida toda. Se você quer viver a semelhança e a igualdade de ser igual àquele que te criou, você vai começar a se comportar igual. Você começa a avaliar as situações. O Senhor avalia todo dia as nossas situações. Você ora, você entrega toda a tua dificuldade, a tua necessidade para o Senhor, quando você ajoelha no seu quarto, quando você está caminhando, quando você está indo para o trabalho, você está conversando com o Senhor, dizendo: Senhor, olha a situação que eu estou enfrentando, olha isso, você não está vendo, Senhor, você não vai me entregar o socorro, por que você não fala comigo? Mas o Senhor está ali avaliando a situação. Enquanto o Senhor não responde, isso não quer dizer que o céu está parado, o céu está todo o tempo trabalhando a nosso favor. O Senhor disse: eu estou indo para a casa do meu Pai, quando estiver todo pronto eu volto para buscar vocês. Isso quer dizer que quando Ele subiu para trabalhar, Ele não está parado.
As tuas orações estão chegando, talvez a resposta ainda não chegou, porque não é o momento, você ainda não está preparado, você não está com o coração inclinado para dizer: Senhor, isso que eu recebi não veio de mim, da minha capacidade, mas veio da tua misericórdia. E talvez o Senhor, que conhece o nosso coração, sabe que se Ele te entregar a resposta agora, a chave que você precisa agora, você não vai dar valor, porque você acha que foi você que conseguiu. E muitas vezes o Senhor permite que a gente seja espremido ao último, para que quando você receba, você tenha a certeza: foi a manifestação do Senhor sobre a minha vida que me entregou o que eu precisava. E aí nunca mais ninguém arranca de você isso que você recebeu do Senhor, porque você sabe que foi um presente diferenciado do céu entregue para você. O Senhor nos deu a capacidade, sendo alguém criado à imagem e semelhança dEle, de demonstrar as nossas emoções. O Senhor demonstrou a emoção dEle por nós. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para pagar o preço pelo qual nós não teríamos como pagar. Ele demonstrou a emoção dEle. A emoção dEle sobre a nossa vida é o verdadeiro amor, um amor sem negociação, um amor sem contaminação, um amor puro. O amor ágape, aquele que não negocia, aquele que não leva em conta a nossa ignorância, as nossas falhas, o nosso pecar todo dia, o nosso tropeçar todo dia, porque o amor de Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque Ele é o mesmo sempre. Ele olha para você com o mesmo amor do início, de quando ainda você era uma semente lá no ventre da sua mãe. O amor dele é o mesmo, e está pronto, está acessível, basta que você abra o coração para que Ele preencha a sua vida. E o Senhor espera de nós, que nós também, aquele que lembra, que acredita que foi criado à imagem e semelhança, demonstre também pelas pessoas emoções. Emoções que cativem, emoções que deem força, emoções que dêem conforto, emoções que dêem uma luz para o fim do túnel. Muitas vezes nós vemos o mundo perdido porque as pessoas hoje demonstram as emoções das coisas próprias, das coisas que conseguem, que adquirem, e glória a Deus por isso, quando entendem que tudo isso que vivem é através da misericórdia de Deus, das bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas o Senhor espera que a gente demonstre emoções, mas emoções ligadas à vida, às pessoas, não às coisas. Que você se emocione quando vê alguém que recebeu uma promoção, talvez trabalhe com você, recebeu uma promoção, talvez no amanhã seja o teu chefe. Mas você, sendo alguém que foi criado à imagem e semelhança, você não leva isso em consideração, mas você se alegra, demonstra uma emoção verdadeira daquele que se alegra pela vitória do irmão, sabendo que eu posso não ter o mesmo carro, mas em Cristo Jesus nós somos todos iguais, e glória a Deus porque ele recebeu uma bênção. Talvez o Senhor não vai te usar como gerente, vai te permanecer naquela empresa o resto da vida como uma pessoa que limpa os banheiros, mas que você seja o melhor limpador de banheiro. Que as pessoas cheguem no banheiro e sintam uma paz, uma limpeza que não encontre em lugar nenhum, porque você faz sabendo que o Senhor te colocou naquele lugar para fazer de um jeito que ninguém mais faz, porque é como se Cristo estivesse ali. O Senhor nos deu a capacidade de pensar de uma forma lógica e racional. O Senhor pensou dessa maneira. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós, no meio do Getsêmani, gemendo, suando sangue. O Filho clamou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele orou por 3 vezes, a mesma oração, porque o Pai não o respondia. O Filho orava ao Pai e o Pai não o respondeu. Quem aqui é pai sabe, meu irmão. A gente não pode ver o filho da gente soltar um pio, que a gente já sai correndo para acudir e não quer deixar sofrer. Mas Deus naquele momento pensou de forma racional, lógica, e deixou que o filho sofresse o que tinha que sofrer, porque quando ele desceu aqui ele já sabia o que ele veio fazer, mas como toda aquela pessoa que estava pronta para morrer, pediu socorro ao Pai, quem não pediria? Mas o Senhor não estendeu, o Senhor não falou, Deus não disse nada, deixou que acontecesse o que acontecia, porque Ele amava você em primeiro lugar. Porque Ele sabia que aquilo tinha que acontecer, porque nessa noite Ele sabia que você estaria aqui para ouvir uma palavra, e isso só seria possível se tudo aquilo que tinha sido programado acontecesse, e Ele se calou. E o Senhor espera de nós que a gente muitas vezes pense racionalmente, tenha um pensamento lógico,
de muitas vezes a gente dizer um não, de pessoas que nos pedem coisas e a gente sabe que não vem de Deus, não é de Deus, e a gente dizer um não, porque não é a maior demonstração de amor que você pode dar para alguém. Comece a desconfiar daquela pessoa que sempre te diz sim. A pessoa que te diz sim, meu irmão, muitas vezes está ali sentadinho na arquibancada só, vendo você dar errado, porque aquele que te ama te diz não, fala para você que não é possível, fala para você não fazer, fala para você não ir por esse lado, não ir por outro. Quem te ama não concorda 100% com você. E o Senhor espera de nós que muitas vezes a gente seja lógico. Amar é pensar, ter um raciocínio lógico. Eu amo, não vou me levar pela emoção, mas vou me levar por aquilo que Cristo me colocou para fazer. Pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho muitas vezes é exortar, dizer não faz, não pode, não deve. E nós deixamos nos levar pela emoção no momento, e em vez de ser alguém que ajuda, muitas vezes viramos uma pedra de tropeço. E o Senhor espera que a gente seja como Cristo, alguém que foi criado à sua imagem e semelhança. Cristo também, quando esteve por aqui, também disse não, também exortou, também brigou, também chamou a atenção. E Ele espera que nós sejamos como Ele, todo dia, nos se aperfeiçoando todo o tempo, buscando todo dia ser alguém melhor. O Senhor espera de nós, alguém que foi criado à sua imagem e semelhança, viva e tenha o poder que Ele teve, exercer o domínio sobre as coisas. Deus tem uma voz, um comando em todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele começou a separar o céu da terra e as coisas iam acontecendo conforme Ele ia mandando fazer. Ele não fazia, Ele não separou o céu da terra, Ele mandou que separasse. Ele não foi lá, plantou as plantas e organizou os animais e foi criando, não. Ele mandou que se fizesse. E assim aconteceu, porque a voz dele é o que comanda todas as coisas e tudo funciona conforme uma palavra do Senhor. Ele manda fazer e acontece. E olha só, o Senhor nos deu esse poder que nós devemos usar da melhor maneira de exercer o domínio. Olha só em Gênesis 1, 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Ele deu a nós o poder de dominar todas as coisas. E muitas vezes deixamos de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver, porque nos deixamos ser dominados pelas coisas. Vivemos dominados por aquilo que compramos com o nosso dinheiro, e tudo aquilo que nós temos nos domina ao ponto de a gente muitas vezes deixar de viver a vida, porque não pode estragar, eu vou cuidar, não vou usar muito, porque senão eu não vou chamar muita gente aqui em casa para não estragar o meu sofá, é uma mesa bonita, tomara que ninguém me visite, porque não quero desmanchar minha casa. Começamos a ser dominados pelas coisas, e as coisas que o Senhor nos dá é para servir. Se você tem um lugar com 2 cadeiras e aquelas 2 cadeiras você cuida melhor do que cuida qualquer um, você nunca vai ter uma mesa de 4 cadeiras. Porque o Senhor não vai te prosperar para que isso aconteça, porque Ele sabe que é mais 2 cadeiras perdidas, porque as 2 que você tem já não servem nem para você. Mas quando na tua casa, mesmo não tendo lugar para sentar, as pessoas estão sempre aglomerando para estar contigo, porque não buscam lugar para sentar, mas buscam uma palavra que encontram, porque sai de você uma palavra de Deus, o Senhor vai encher a tua casa de lugar, e todo mundo que chegar vai encontrar um lugar de conforto para sentar, porque ali encontra a presença do Senhor, porque é ela que nos dá conforto e não uma boa casa. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus e leva isso para o coração, arrisca, não aceita fazer de qualquer jeito. Se você lembra que o Senhor te trouxe para esse lugar para representá-lo, você não aceita fazer de qualquer maneira. Você está representando Cristo Jesus. Imagina, meu irmão, a empresa onde você trabalha te manda para um lugar muito especial, um lugar onde poucas as pessoas podem ir. E você vai com o crachá uniformizado representando a empresa. Eu trabalhei em pós-venda quase toda a minha vida, até vim ficar integral à igreja. Então muitas vezes viajei para alguns lugares do país representando a empresa onde eu estava.
representando o pós-venda da concessionária onde eu trabalhava. Chegava lá todo tenso, nervoso, porque eu não posso fazer vergonha, senão o que eles vão pensar? Eles vão julgar tudo que acontece lá em Itajaí pelo meu comportamento aqui. Mas quando nós andamos pela nossa vida, a gente anda despreocupado e lasque-se o que pensar. Mas onde você anda, meu irmão, no teu trabalho, no caminhar na rua, no conversar com as pessoas, na interação com os vizinhos, no andar de carro, você está sempre representando aquele que te chamou, que é Cristo Jesus. E que propaganda você está fazendo do Evangelho? Muitas vezes o cara que é soberbo, e talvez nem seja, mas o jeito fechado, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, passa uma imagem que não se assemelha com aquele que te criou. Porque o Senhor sempre andou cercado e seguido por uma multidão, porque as pessoas queriam aquilo que Ele oferecia. E talvez a gente ande tão sozinho. Hoje o mundo está se perdendo em depressão, em síndrome de pânico. As pessoas estão querendo cada vez ficar mais isoladas, porque não encontram em lugar nenhum o que encontravam quando Cristo estava aqui. Mas Cristo continua aqui, porque está em você. As pessoas têm que andar com você com a mesma alegria que estivesse em Cristo, porque Ele age através da tua vida. As pessoas vão ouvir uma voz, meu irmão, vindo através de você, coisas que você nem sabia, mas o Senhor vai usar você para profetizar. E não é aquela história de eis que te digo. As pessoas nem querem isso, meu irmão. As pessoas querem alguém que ouça e faça como Cristo vive, tenha uma compaixão, abrace, chore junto, sofra junto. Mas naquele momento, quando passar, depois de um gole quentinho de café, você fala, eu tenho algo para te apresentar, é Cristo Jesus, Ele vai te tirar dessa situação. Olhe para o céu, porque de lá vem o teu socorro, e eu sei que vem, porque eu recebi, também estava aí, mas hoje já não estou mais, porque sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquele que se assemelha, aquele que foi criado e sabe que foi criado de Cristo, montado, preparado por Cristo, Deus e o Espírito Santo, não joga fora a identidade que recebeu. Existe um carimbo atrás de você dizendo Made in Céu. Não está escrito no teu pé atrás, nas costas, Vietnã, China. É céu, meu irmão, você foi fabricado no céu, está aqui, mas é do céu. Tem 3 características daqueles que entenderam para quem foram chamados, de quem foram chamados e por quem foram criados, e vivem literalmente todo dia buscando cada vez mais viver a imagem e semelhança do Criador. Primeiro, vivem na dependência de Deus, de Cristo Jesus, vivem servindo, não tem medo do serviço de Cristo, de estar servindo ao reino, e vivem em obediência. Nós podemos citar tantas outras aqui, e essas também não estão necessariamente na sequência que devem estar, mas são 3 características importantes que nós temos que começar a olhar para nós mesmos e saber, essas 3 características eu tenho? Gênesis 1, 29 e 30. Disse Deus, eis que dou a vocês todas as plantas que nasceram em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimentos, e tudo que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, e também as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Tudo aquilo que nós precisamos para viver está aí, criado pelo Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos para nos manter vivos, o Senhor já criou e trabalha a nosso favor. Quando o Senhor começou a criar a todas as coisas, Ele disse, haja luz, haja o céu, haja o sol, a lua, foi criando, mas nós, Ele foi criando do barro especificamente, e só sobre nós houve um fôlego de vida, e todas as outras coisas criadas estão para nos servir, e ali o Senhor espera que nós as dominem, ao ponto de que elas nos sirvam, para que a gente possa estar sempre bem, lembrando que a misericórdia do Senhor é derramada sobre a nossa vida, que tudo aquilo que a gente precisa para atender às nossas necessidades vem do Senhor. A palavra também diz, buscai primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscai primeiro a palavra, porque ela é o verdadeiro alimento, e todas as coisas o Senhor, se precisar, manda entregar na tua casa, meu irmão.
Mas nós temos que entender que nós precisamos andar sempre com a certeza que nós dependemos do Senhor. Tudo aquilo que a gente precisa está no Senhor. E talvez eu diga, pastor, mas tem um monte de gente que prospera, dá tudo certo, mas nem crê em Jesus Cristo. Isso se chama misericórdia. Não reconhece, não ama, não quer ouvir falar, nem acredita, mas mesmo assim o Senhor continua fornecendo. E isso que dá o segredo das coisas que o Senhor espera de nós. Vai muita gente, meu irmão, que não vai dar bola para aquilo que tu faz, não dá valor para aquilo que tu entrega, não dá valor para o teu serviço, não dá valor para o teu carinho, para a tua entrega, mas mesmo assim você continua fazendo, porque você é a imagem e semelhança de quem te criou, e quem te criou fez por ti até agora, mesmo você não merecendo. Hoje você já aceitou o Cristo Jesus, mas até então não tinha recebido, e o Senhor continuou fornecendo para você, porque todo dia uma semente lançada, todo dia uma semente lançada, uma hora a planta começa a germinar e você se torna uma nova criatura, e o Senhor espera de nós isso todo dia. Não canse de fazer, porque você está fazendo pelo Senhor. Ele chamou você para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ele não disse pregue para aquele que vai aceitar, Ele mandou você pregar para todas. Vai ter muita gente fechando a porta para você. Se fechou a porta, meu irmão, não vai embora, faça uma oração antes de ir. A pessoa não quer te receber, bota a mão no portão e ora, porque a tua oração vai fazer e vai trazer a alegria no Senhor, sabendo que você continua fazendo com o coração alegre, mesmo a pessoa não recebendo. E aí o Senhor vê em você a liberdade para agir, e você vê o grandioso mover do Espírito Santo, que através da tua obediência, a dependência, o Senhor age mesmo naquele que não merece, mas através daquilo que você fez, Ele trabalha, e as coisas acontecem e mudam. Mas nós temos que entender que nós somos literalmente dependentes do Senhor. Tudo que acontece foi o Senhor que criou. E talvez você pense, pastor, mas hoje em dia com a tecnologia, muitas coisas, muitos alimentos foram criados até com tecnologia em laboratórios. Mas as coisas que acontecem no laboratório, talvez você pense que não vem na natureza, muitas vezes já foi criada ali sinteticamente. Mas para serem criadas, alguém conseguiu criar, alguém teve inteligência para fazer, e para fazer teve que ter a inteligência humana, e a inteligência humana foi criada lá no início, lá na criação. Até o que é criado em laboratório, numa coisa que é totalmente desligada da natureza, criada sinteticamente, só aconteceu porque o homem produziu. E o homem é criação de Deus, então nada acontece se não for a partir de uma criação de Deus para a tua vida. Nós somos dependentes do Senhor. Enquanto você não entender isso, meu irmão, você vai viver a vida toda correndo atrás da máquina, como todo mundo diz. Tu pode falar para um empresário, para um funcionário, todo mundo, cara, está complicado, olha, estou correndo atrás da máquina. Eu escuto isso, olha, eu já estou com 45 anos, eu escuto isso, olha, e o meu avô, bisavô já devia ouvir, mas até hoje ninguém sabe que máquina é essa. Até hoje eu não vi um testemunho de vitória para a pessoa que diz, cara, eu alcancei a máquina, eu sei que máquina que é. A pessoa não alcança nunca. Porque começa a ficar num círculo vicioso de buscar cada vez mais, o consumismo cada vez mais aumenta. Meu irmão, eu lembro que o meu pai na época trocava de carro, tadinho, avançava 2, 3 anos e mesmo assim estava uns 15 atrasado, mas guardava o dinheirinho, 13º para ir comprando. Hoje tem uma facilidade, as pessoas compram o carro e na outra semana saiu um que acende uma luz diferente, o cara já se mete num carnê de mais 48 parcelas, não cabe nem mais no porta-mala, mas ele tem que ter aquele carro, porque é o carro que traz respeito. Nem acabou de arrumar a casa, já quer um apartamento melhor, porque é lá que ele vai ser respeitado, enquanto não entender que o nosso respeito está em estar dependente do Senhor, porque tudo aquilo que a gente precisa, Ele é a fonte. As pessoas vão te respeitar não por aquilo que tu tem, mas por aquilo que tu fala. E quando você fala em Cristo Jesus, fala através do Espírito Santo. Você pode estar andando de bicicleta e talvez empurrando ela com o pneu furado. As pessoas com muito mais vão parar para te ouvir, porque elas dão importância para o real alimento que está em você, que é a palavra do Senhor. Segunda característica é o servir. Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O nosso chamado foi sempre servir a Deus, servir ao próximo. O Senhor espera de nós que nós estejamos sempre prontos para servir o outro, como o Senhor nos serviu. Deu o seu Filho. O servir ao Senhor é estar pronto para doar-se, para dar.
para servir, para ajudar, para não levar em consideração as suas necessidades, mas a necessidade do outro. O Senhor, como Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, meu irmão, podia fazer como nós, muitas vezes. Eu sempre uso esse exemplo, porque a gente, quando vai fazer alguma pintura, alguma coisa, ou escrever, fazer algum desenho, tu erra, tu pega o papel, rasga fora, tu não vai passar o trabalho para pagar, ver se vai dar certo, já joga fora e faz outro. O Senhor podia ter feito isso, amassa tudo, joga fora, vou criar outro planeta. Aí deu errado. Mas o Senhor está sempre ajeitando as coisas, consertando nossos erros, dando a possibilidade de o pecado sair de nós, tirar de nós o peso, para que a gente continue e possa viver aquilo que Ele sempre quis que a gente vivesse, próximo dEle, vivendo a proximidade dEle todo o tempo, como Adão era visitado por Ele todo final de tarde. O Senhor, através de Cristo Jesus, sem obrigação nenhuma, nos devolveu a comunhão com Deus todo o tempo. Nós estamos aqui, mas nós não estamos sozinhos. O Senhor está nos servindo. O Senhor podia estar na rua, meu irmão, mandando os anjos dele pregar o Evangelho, mas Ele não precisa mandar ninguém com asa, porque Ele reconhece você como filho. Você é o anjo que anda por aí, cheio do Espírito Santo, e o Senhor te chamou aqui para te servir hoje, um banquete da palavra dEle, que vai mudar a tua vida e vai mudar vidas através da tua. Mas só acontece se você entender que você é semelhante a quem? Você é a imagem de quem? Quem é você? Nós somos um outdoor andando por aí, meu irmão. E qual é a imagem que está colada em você? Muitas vezes a gente anda por aí como aquele outdoor que já está com o adesivo meio descolado do lado, bate um vento, um negócio já fica pendurado do outro, dá mais um sopro, o outdoor cai. Porque a gente não cuida da gente mesmo, a gente não cuida do nosso físico, a gente não cuida do nosso espiritual. E o Senhor espera de nós que a gente cuide do templo do Espírito Santo, que somos nós, mas que cuide mais ainda do que a gente carrega. O nosso físico é importante, mas o nosso espiritual é o que vale. Quando você se enche do Espírito Santo, ele transborda, e só transborda quem está cheio. E quando transborda, meu irmão, para você não faz falta, porque só transborda quem já está cheio. Se está transbordando é porque o Senhor te dando algo a mais. Não para te completar, você já está cheio, mas para que aquilo que saia de você seja entregue a outros. Isso só faz quem entende que é a imagem e semelhança do Criador. Então há poder sobre você para criar cultura nas pessoas que vivem no mundo tão perdido. Há Cristo dentro de você, esperando que você haja a favor do reino. O que mais o Senhor espera hoje de nós, meu irmão, é que a gente sirva todo o tempo as pessoas que estão precisando de nós para receber um fruto. Quando você lança um fruto, o fruto mata a fome de quem anda faminto por aí, faminto de justiça, faminto de fé, faminto de uma resposta, de uma cura, de uma libertação. E a maior cura, a libertação, meu irmão, não tem nada a ver com aquilo, com o físico, mas com o espiritual. Tem gente que está ferida demais e você olha para o corpo perfeito, tratado na melhor academia, nos melhores medicamentos, melhor clínica estética, linda, quando tu vê passando, ó, que corpo perfeito, mas esconde uma pessoa que está morta espiritualmente. Eu já falei isso uma outra quarta-feira, não lembro qual, mas nós somos igual o lustre, a gente se preocupa muito com o lustre. Lustre, quanto mais lindo, mais pendurado, melhor. Minha esposa mesmo passa pela coisa de lustre, não pode ver as coisas lá cheias de coisa pendurada, é coisa linda na minha sala que ia ficar. E é lindo, mas qual é a beleza do lustre? Quando ele acende. Apagado não faz. Você vai mostrar um lustre lindo que você gastou um dinheirão para botar na sua casa apagado para visita? Você quer acender, porque é a luz que dá o brilho. Então, meu irmão, você pode cuidar do seu corpo, pode fazer o que for, e é importante isso. Mas se a luz, que é Cristo Jesus, não estiver em você, é só um lustre que daqui a pouco é descartado, daqui a pouco é criado outro melhor. Mas o que faz a diferença é a luz que está em você. Talvez você, meu irmão, seja uma luz de pomboca, né? Antigamente tinha luz de pomboca. Mas onde é colocado, traz a iluminação para o ambiente, faz a diferença onde está. A diferença é a luz, meu irmão, não no que está de fora. Fora é importante, mas o que está dentro é que faz a mudança. Na nossa vida, na vida das outras pessoas. Em Lucas 10, 2 diz assim, ó, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. O Senhor nos chamou para servir, para cultivar. Na época Ele chamou Adão para cultivar o jardim, e o jardim continua aí pronto para ser cultivado. Pessoas que estão recebendo a palavra de Deus, não por você, às vezes por outro, mas passaram por uma igreja, receberam uma palavra, mas ainda ano perdido, precisa que alguém vá lá e colha aquela pessoa que ainda não entendeu o que recebeu. E cadê nós que não estamos no campo colhendo aquilo que foi plantado? O Senhor tem lançado a semente dele por todos os lugares. Onde estão os trabalhadores para colher, para preparar aquele jardim?
para finalizar, a obediência. Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. Foi o primeiro não da Bíblia. Para vocês verem como não é importante. Não coma, pode comer qualquer coisa, só não coma isso. E talvez você pense assim, cara, mas por que Deus botou lá então, né? Se não era para tocar. É assim que acontece na nossa vida. Vai ter coisas que você vai ter acesso, você vai olhar, vai estar ali, ao teu alcance. É de Deus na tua vida, mas não é para você. Foi Deus que colocou, mas colocou para que as pessoas tenham acesso através do teu caminhar, do teu pregar o Evangelho, do teu estender a mão. Mas não é para você, é de Deus, mas não é para você. E quando a gente se mete, porque Deus colocou, mas está usando você como um acesso para outras pessoas. Não é para você. E quando você coloca, você peca. E quando você peca, você vai perdendo aos poucos a presença do Senhor sobre a tua vida. E você começa a se acostumar a não obedecer mais, a fazer conforme a tua vontade. E aí, quando você faz a tua vontade, você não faz a vontade do Senhor, porque é só ela que é perfeita e agradável. É só ela que é boa para a sua vida. E aí, quando você começa a se acostumar a desobedecer, meu irmão, isso vira uma cultura em toda a sua vida. Você não obedece mais ao seu esposo, você não obedece mais à sua esposa, você não obedece mais patrão, você não obedece mais lei, você não obedece nada. Você começa a caminhar nesse mundo achando que você está certo, as coisas são do seu jeito, e quando não são feitas do seu jeito, estão todas erradas. E o Senhor nos chamou para obedecer, para depender dEle, para servir Ele. Quando a gente entende isso, meu irmão, a gente começa a andar totalmente diferenciado. O Senhor nos chamou para entender que um não é importante. Olha só em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando a gente começa a viver na desobediência, a gente começa a gerar pecado, e o pecado tira de nós um dom de Deus, a vida eterna. Nós estando em Deus, e todo dia a gente erra, a gente peca, o Senhor sabe, mas quando a gente busca de coração aberto reconciliar com o Senhor não nos permite viver a graça dEle, que nos dá direito à vida eterna. Nós não somos desse lugar. No momento certo, o Senhor vai nos levar para casa, mas enquanto a gente não for, que a gente participe dessa festa maravilhosa que é pregar o Evangelho. Que você não perca a oportunidade de estar no lugar onde está Cristo Jesus sendo pregado. Meu irmão, se você não crê que não sou eu aqui, mas Cristo Jesus falando em você, você vai achar esse curso sem graça, porque você vai ver em mim falha. Já teve um casal aqui uma vez que foi apresentado para mim no final do culto por outro casal da igreja. A moça chegou no final e disse assim: ô pastor, tudo bem? Eu queria me apresentar, não lembro o nome dela, do esposo também. Ela disse: eu vou te ser bem sincera, quando tu subiu para pregar, eu olhei para o meu esposo e disse assim: aquele pastor bombadinho ali, não sei não. Mas graças a Deus que eu não fui embora, porque a palavra de Deus falou comigo. E se você vem para a igreja, meu irmão, reparando se o pastor tem cabelo branco, se ele é bombadinho, se ele é pançudinho, se ele é magrinho, se ele é perna fina, perna grossa, você vai começar a se apoiar em onde você não pode, nos homens. Quando você entra nesse lugar, sabendo que o Senhor usa qualquer um, até o que você menos acha provável, porque Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é que manda em toda a situação, e se Ele precisar, Ele usa um burro para falar com você, você recebe a graça do Senhor onde você está. Se você não chegar nesse lugar, e quando você chegar aqui, você não crê que é o Senhor falando com você, isso aqui, meu irmão, vai ficar chato para você. Você vem numa quarta-feira e depois já não vem mais. Aí você quer vir no domingo, porque o domingo é o bispo Fernando, e glória a Deus por isso, eu também gosto, que é o bispo da igreja, é o anjo da igreja. Eu sempre digo que ele tem um telefone igual o do Batman, antigamente tinha um telefone vermelho lá da prefeitura, quando ligava. Eu acho que ele tem o telefone de Deus, Deus liga para ele, tem um telefonezinho vermelho, tem coisa que ele só fala para o bispo. Mas em todos os cultos é o Senhor que está falando com você. Em todo culto que você se coloca, e não é só aqui nessa igreja, meu irmão, todas as igrejas sérias que estão com a porta aberta para pregar o Evangelho verdadeiro, o Senhor está naquele lugar. Quando você entra aqui, você tem que literalmente olhar com os olhos espirituais. Você já não vê mais eu, você já não vê mais o Alan, mas você vê um altar preparado pelo Senhor para fazer uma festa pela sua vida, que atendeu o convite do Senhor para estar aqui essa noite. Meu irmão, eu creio que cada um de vocês podia estar fazendo qualquer coisa, vendo uma série na Netflix, somando os boletos para pagar amanhã.
continuando uma discussão com a mulher que começou de manhã, arrumando confusão com os parentes no WhatsApp, nos grupos de família, que um manda ursinho de mais, outro manda ursinho de menos. O que a gente tem mais, meu irmão, é compromisso para não estar na igreja. E aí está o segredo da obediência. A minha carne não quer estar, mas o meu espírito sabe que é ali que o meu Redentor está, e ele vive, e eu quero estar com ele, então não perca a oportunidade. Quem manda em mim é o meu espírito, e a minha carne obedece, por isso que eu estou aqui. Meu irmão, se for olhar para você, pode perguntar para qualquer pregador. Tem dia que a gente também não está à vontade de subir para pregar. Tem dia que parece que o céu fecha, a palavra não vem, e aí tu começa a dizer... Vou falar para vocês, hoje eu estava tomando banho de manhã e pensando, Senhor, e a palavra, Senhor, e eu acho que eu vou pregar isso, eu acho que eu vou pregar sobre aquilo. Parece marceneiro, né? Sempre acha que está pregando alguma coisa. Vou pregar, e o Senhor disse, não, hoje tu vai ministrar sobre isso. E aí eu parei, Senhor, mas eu nunca tive essa... deixa eu ler porque eu não estou entendendo. Aí ele começa a derramar sobre você tudo aquilo que ele quer que faça. É o Espírito Santo que mandou entregar isso para você, meu irmão. Não é coisa da minha cabeça, não é o que eu achei que ia ficar bonitinho. É algo que o Senhor queria entregar para você. Você foi criado à imagem e semelhança dEle. Ele espera que você multiplique aquilo que tem no céu, porque o céu está em você. Ele quer que você ande nesse mundo sendo alguém diferenciado, que você chegue no lugar, ou no lugar se obrigue a mudar o ambiente, porque Cristo Jesus está em você ali. Eu creio, meu irmão, que todos nós passamos por todos os problemas, nós passaremos por aflição, a palavra já falou. Mas o Senhor disse, tem bom ânimo, porque eu já venci. Aquele que te mandou para cá já lutou no teu lugar e já está vencida. Mas por que eu tenho que passar? Porque quando você passa, a vitória é garantida. E quem não crê em Jesus começa a crer, porque sabe que você não é capaz, mas aquele que te chamou faz ser capaz aquele que não tem condições de ser. Eu convido a você a se levantar, meu irmão.